Bem-vindo, meus irmãos, ao meu canal, Padre Marcos dos Santos. Nós vamos hoje, então, meditar o Evangelho desse domingo que nós celebraremos a solenidade da Ascensão do Senhor. O Senhor esteja convosco, que está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois que mereceis trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós, então, celebramos já nesse domingo a ascensão do Senhor. O que significa essa ascensão? Como que a gente poder entender? Então, para a gente possa compreender, durante toda essa liturgia, vamos vendo, e a igreja vai vendo, adorando, meditando e contemplando a vida do próprio Jesus. Se no Natal nós celebramos o nascimento do Senhor, então, o mistério da sua encarnação, podemos assim dizer, Deus vivendo no nosso meio, se durante a Semana Santa nós celebramos os principais mistérios da vida de Jesus, a quinta-feira, a entrada de Jesus no Domingo de Ramos em Jerusalém, a quinta-feira santa, o lava-pés, depois a sexta-feira a sua morte salvadora, o sábado santo, a sua descida aos infernos, o sepultamento do Senhor e propriamente depois a sua ressurreição dentre os mortos. A grande questão é que Jesus, depois que ressuscita, ele aparece várias vezes para os seus discípulos e apóstolos. Então, por exemplo, o nosso Senhor, ele vai aparecer para Maria Madalena, ele vai aparecer uma aparição só para Pedro, vai aparecer para Tiago, o menor, que seria o seu primo, vai aparecer depois para os 10, como está lá nos evangelhos, 2 vezes. Na primeira vez São Tomé não está, depois uma segunda vez São Tomé se encontra, vai aparecer para os discípulos de Emaús, e vai aparecer depois, como é relatado em João também, em Tiberíades, do qual Nosso Senhor aparecendo para eles, vai realizar a pesca milagrosa, onde se dá aquele diálogo por 3 vezes: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele responde: Senhor, eu te amo, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Então, e Jesus durante 40 dias, vamos tentar entender. Eu havia explicado para vocês esse número 40, essa simbologia que há no número, que significa mudança de época. Assim como nós tivemos 40 anos de dilúvio, 40 dias de dilúvio, dia e noite que choveu, então o castigo que Deus acabou impetrando sobre toda a humanidade, do qual sobreviveram, segundo o relato bíblico, Noé e os seus 3 filhos, Jafé, Sem e Cã. Depois 40 dias, 40 noites que choveu, 40 foram os anos que Israel peregrinou pelo deserto, 40 foram os dias 40 dias, 40 noites que Moisés ficou no Monte Horebe, antes de receber as tábuas da lei. 40, mais uma vez o número 40, quando o profeta Elias foge da perseguição de Jezabel e também chega depois ao Monte Horebe. 40 foram os dias que o profeta Jonas pregou em Nínive, pregando a conversão para Nínive. Então sempre 40, simbolizando esse tempo de conversão e simbolizando esse tempo também de mudança, de câmbio, podemos dizer, epocal. 40 foram os dias que Jesus, ele também jejuou no deserto, e do qual os evangelistas vêm nos dizer que ao final do jejum, o próprio Satanás se aproximou e o tentou. E nós sabemos que Nosso Senhor venceu essa tentação. Depois, podemos dizer, desse período quaresmal dentro da igreja, nós, entre aspas, vou usar aqui uma analogia, é como se tivéssemos um período quaresmal pascal, né? Uma quaresma pascal, podemos assim dizer. Porque Jesus vai aparecendo para os seus discípulos, segundo o relato dos evangelhos, segundo Atos dos Apóstolos, 40 dias. Na verdade, essa ascensão, por exemplo, em outros lugares, exemplo,
Na Espanha, onde eu vivi durante 4 anos, a celebração da Ascensão se dá na quinta, na quinta-feira. Sempre cai na quinta. Por quê? Porque se nós contamos 40 dias, dá certinho sempre na quinta. Todavia, no Brasil, temos uma dispensa especial da Santa Sé e também, enquanto Conferência Episcopal Brasileira, a permissão de celebrar no domingo subsequente a quinta-feira da Ascensão, ok? No caso, vamos celebrar domingo agora. E se nós contamos de quinta-feira até o domingo de Pentecostes, dá então a novena de 10 dias, 9 dias depois propriamente a festa. Podemos dizer que aí está a origem histórica, que depois vai ser adaptada pela igreja, podemos dizer assim, daquilo que é a tradição das novenas. Mas eu quero falar da Ascensão. Nós vamos vendo depois, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, São Paulo, até transmitindo aquilo que ele recebeu dos apóstolos, ele elenca aparições de Jesus, até mesmo que não estão no Evangelho. Por exemplo, ele fala que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. E ele diz assim, dentre os quais muitos estão ainda vivos. Se nós conjecturamos que o Evangelho, que a carta foi escrita na década de 50, a carta aos Coríntios, então se passaram mais ou menos de 20 anos da ascensão de Jesus. E ele está dizendo, muitos ainda estão vivos e testemunharam Jesus ressuscitado. E o próprio Paulo, vemos por exemplo Atos, no capítulo 9, tem essa experiência com Jesus ressuscitado. Aparece para Paulo na estrada de Damasco, mas também tem outras aparições, do qual ele próprio não registrou, mas que nós vemos em Gálatas, capítulo 2, principalmente naquele momento que ele se retirou na região da Arábia e que ele teve revelações do Senhor com relação concernente ao Evangelho. Mas a Ascensão, ela vem finalizar, podemos assim dizer, esse período histórico da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é histórica. É histórica porque foi um evento que repercutiu na história. Diga-se a passagem que justamente nós somos frutos, a igreja é fruto. Durante esses 2000 anos, nós somos frutos da ressurreição. Nós cremos, nós somos testemunhas também. Nós que experimentamos de Jesus vivo e ressuscitado. Esse Jesus que sobe para o Pai. E aqui, meus irmãos, minhas irmãs, está a grande maravilha. Um grande teólogo chamado Von Balthasar, que eu gosto muito, do Vaticano II, que ele diz que de alguma forma Deus foi afetado com a encarnação e a ascensão. Como assim? Antes de Jesus vir ao mundo, Deus, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, apenas em Espírito. Agora, quando eu falo Espírito, quero dizer na condição que está além de toda categoria de matéria, além de toda categoria criatural. Deus e Espírito. E quando, na plenitude dos tempos, para a nossa salvação, o Filho, o Verbo, por ordem do Pai, por meio do Espírito Santo, ele desce dos céus e ele se encarna, ele assume a nossa natureza para a nossa salvação no seio de Maria, sempre virgem. Então, contemplamos agora, irmãos, nesse mistério em que ele morre e ressuscita, que ele volta para onde ele estava e que onde ele nunca deixou. E se assenta à direita do Pai. Esse assentar-se à direita do Pai significa a sua igualdade em natureza com o Pai, porque ele é tão Deus como o Pai e o Espírito Santo. E domingo, não esse o outro, vamos ver que este Espírito é enviado pelo Pai por meio do Filho a toda a Santa Igreja, a todo mundo, a todo o orbe. Então, essa carne, essa humanidade que ele assumiu, essa carne, essa humanidade que foi glorificada na sua ressurreição, é reintrojetada, é introjetada no seio da Trindade. Aqui está o grande mistério que nós estamos celebrando. Eu posso dizer então que a sua ressurreição / a sua ascensão, mais do que alguma coisa histórica, alguma coisa meta-histórica, trans-histórica, porque passa pela história e vai além, transcende e repercute no tempo, no espaço e repercute até a eternidade. Celebramos essa consumação histórica, a consumação da nossa salvação. Ele veio até nós.
Por que Jesus veio? Ele vem para nos salvar, ele vem para instaurar o reino de Deus sobre a igreja, sobre a terra, o Basileia Tuteu. Ele vem para pregar o amor, para viver o amor, ele vem para nos ensinar como que nós devemos ser, como devemos viver para agradar o Pai. Por causa disso que ele é chamado na Bíblia de segundo Adão. Ele é chamado o protótipo de tudo. Ele vem ser o primogênito de toda criatura, porque justamente o Pai olhando para ele, ele é a base, a forma de tudo aquilo que é o criado. Quando nós então contemplamos esse mistério, ele vem para anunciar o Evangelho, para anunciar o reino de Deus, para instituir uma igreja, para comunicar o seu Espírito, para instituir os sacramentos, como nos lembra São Leão Magno, o grande Papa da Igreja do século V. Ele vem para morrer, para ser Cordeiro de Deus, mas porque não tinha pecado, ele ressuscita dos mortos. Vem para vencer a pecado, a Satanás, a morte, e para abrir-nos as portas do céu. Nós, quando pensamos em Jesus, nunca podemos esquecer dessa base motriz, dessa coluna vertebral da mensagem cristã, que ele veio para nos salvar. Ele não veio apenas para pregar uma filosofia bonita, para falar de amor, porque Jesus é muito duro, e é muito duro nos evangelhos quando nós lemos, duro com o pecado, mesmo amando o pecador, porque ele quer nos salvar. E a gente não pode esquecer que para que a salvação possa acontecer, existem certos pré-requisitos. Agora há pouco nós escutamos neste mandato missionário que foi registrado em São Mateus, no seu último capítulo, que Jesus vem dizer, primeiro, essa grande verdade, que toda a autoridade foi dada a ele pelo Pai. Então, até está como citado em Filipenses capítulo 2, depois da sua humilhação, ele sendo de condição de vida, não sendo cioso da sua condição, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de escravo, e aí ele vem dizer, né, depois da sua esvaziação, do seu esvaziamento, da sua grande humilhação, que ele foi exaltado, e ele recebe o nome acima de todo nome, para que perante o nome de Jesus, todo joelho se dobre, e toda língua proclame para a glória de Deus, para que Jesus Cristo é o Senhor. O Pai lhe dá aquilo que já era dele. Ele é o Senhor, o Kyrios. Toda autoridade me foi dada sobre o céu e sobre a terra. Por isso que a força, a salvação no nome de Jesus. Portanto, ir de fazer discípulo meu todos os povos. Aqui está a grande questão. Eu tenho que ser discípulo de Jesus. A minha relação com Jesus não basta ser uma relação de barganha, como as pessoas pensam, como as pessoas fazem. Boa parte das pessoas, meus irmãos, quando elas vão nas igrejas, seja católica ou evangélica, elas vão só porque elas querem graças. Elas vão porque elas querem dinheiro, elas querem saúde, elas querem amor, querem ter uma família abençoada. Vão porque muitas vezes não quer com seus filhos nas drogas, porque um filho na droga vai destruir a sua própria saúde e vai destruir também a convivência familiar. Ou seja, muitas das vezes as relações que as pessoas têm com Deus é um Deus que vem solucionar os meus problemas. Mas quando nós vamos mergulhando na sua palavra, a gente vai ver que ele vem para nos salvar do problema maior que nós temos, que é o pecado. Do problema muito maior que nós temos, que é a própria morte, a morte eterna. Tanto é verdade que, por exemplo, quando nós pegamos certos pastores e também padres, e aí a gente está vendo o coach entrando já entrou dentro da igreja evangélica e pouco a pouco entra na igreja evangélica, que se tem essa preocupação, muitas vezes até mesmo os padres, de fazerem pregações que apenas alisam o ego das pessoas. E aí a gente escuta as pessoas dizerem, eu saí bem, eu saí leve dessa celebração, dessa missa, etc. Não, a pessoa tem que sair questionada, a pessoa tem que sair mexida. O evangelho é uma boa notícia, mas eu sou chamado a ser discípulo, e discípulo significa, eu sou chamado a me relacionar com ele, a tê-lo, não só como Deus que atende aquilo que eu necessito, mas também como mestre que vem ensinar uma doutrina e o estilo de vida que eu tenho que seguir, que vem a ser aquele que é o meu rei, do qual eu sou o seu servo, a me relacionar com ele de uma relação de amor, tornar seu discípulo. E nosso Senhor vem nos dar a ordem, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é um sacramento essencial para a salvação. E a gente vê essa grande verdade que sempre foi apregoada pela igreja cair um pouco em desuso. Quantas vezes a gente vê as pessoas nascem, as crianças, as mães
os pais, os avós, sem a mínima preocupação em ministrar o batismo. E vem dizer, quando crescer, que escolha. Você não pensa assim com o seu filho, a sua filha, com relação à escola. Eu vou ver se ele quer ir para a escola, se quer ir para o prezinho, se quer ir, por exemplo, para a escola fundamental. Você não pergunta se quer ir para o médico, por exemplo. Não. Você sabe da necessidade. Então, se nós temos essa preocupação com a educação das nossas crianças, essa preocupação com tanta coisa, eu tenho que ter preocupação essencialmente com a salvação. A salvação então se dá quando eu acolho Jesus como meu Senhor e Salvador e quando eu recebo os sacramentos que Ele nos deixou, por exemplo, a porta de entrada, que é o batismo. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, em nome da Trindade. E ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Aqui, mais uma vez, a dimensão discipular. Eis, aqui está a promessa, lapidar. Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Com a ascensão, com a subida de Jesus, Jesus, já na sua ressurreição, mas também na sua ascensão, mais ainda, ele subtrai-se dos nossos olhares, ele se subtrai dos nossos sentidos corporais. Jesus estava aqui entre os humanos, podemos assim dizer, na história da Palestina 2000 anos atrás. O padre falou das aparições, esqueci de contar de uma que a tradição diz que Nosso Senhor apareceu de uma forma especial para Nossa Senhora. Santo Inácio de Loyola até comenta muito bem quando nós vamos ler os exercícios espirituais que ele escreveu, né? Pois bem, a grande pergunta é, beleza, ele subiu para o Pai, certo? Então, se ele subiu para o Pai, ele há de voltar? Sim, há de voltar. Ele voltará. No Advento, a primeira parte do Advento, nós contemplamos essa realidade escatológica. Escatológica significa aquilo que são as últimas coisas. Escatom significa isso, né? As últimas coisas, as últimas situações. Ele voltará. Voltará em glória, o que é chamado de parousia. E nós rezamos o credo, e há de vir e julgar os vivos e os mortos. Eu não vou entrar nesse detalhe, quais são os sinais previstos para a vinda dele, porque em outros momentos surgirá a oportunidade, se você pesquisar aí nas homilias que eu fiz, principalmente do Cristo Rei, do Universo e também do Advento, nos primeiros domingos você verá que eu comento. Mas ele voltará para reinar, para renovar, para julgar os vivos e os mortos, por fim na história da humanidade, para trazer a Jerusalém do alto e para renovar tudo aquilo que foi criado, trazendo novos céus e nova terra, Deus no meio dos homens, a Jerusalém celeste, do qual ele, o Cordeiro e o Pai são a luz que ilumina todos, a Jerusalém redimida, porque a criação mesma geme em dores de parto, portanto, toda a criação, não apenas o homem, mas o cosmo, anseia por essa transmutação, anseia por essa transfiguração no próprio Jesus. E esse Jesus ressuscitado já podemos dizer, prefiguração daquilo que ele, Deus, o Pai e o Espírito Santo tem para cada um de nós. Ok, Padre, Jesus subiu para o Pai. E aí começamos que tempo? Começamos o tempo do Espírito Santo. Começamos o tempo da Igreja, o corpo de Cristo, a extensão histórica do corpo do Senhor na humanidade. Evidentemente que a Igreja sempre é odiada e combatida, porque se o mundo está imerso em trevas, e se a Igreja é o corpo de Cristo, e a Igreja é luz, e nós sabemos que as trevas odeiam a luz, como está em João 1, é normal que a Igreja seja odiada, e que bom que sejamos assim, porque se nós somos odiados por motivos justos, por causa do Evangelho, é que nós estamos no bom caminho. O próprio Jesus falou, assim como o mundo me odeia, vos odiará também. Aí, a pergunta que eu devo fazer é onde eu vou encontrar Jesus? Onde eu vou encontrar Jesus hoje? 2000 anos depois. Dentro da minha vida, dentro da minha situação histórica, existencial, dentro daquilo que eu estou vivendo hoje. Onde eu vou encontrar Jesus? Porque Jesus prometeu, estarei convosco todos os dias, até, tem uma outra tradução, a consumação dos séculos. Né? Então é uma promessa para mim, para você, individual, mas é uma promessa para toda a igreja, uma promessa para toda a humanidade. Então vamos lá. Primeiro eu vou encontrar Jesus na sua igreja. A igreja é o corpo de Cristo. É bíblico, tá aí na palavra, ele é a cabeça. Nós somos os membros.
E eu não posso separar a cabeça do membro. Porque os membros fazem parte do corpo total. Como diz, por exemplo, justamente Santo Agostinho, o Christus totus, cabeça e membro. É muito lamentável quando vemos pessoas que separam. Eu quero Jesus, mas não quero a igreja. Eu creio na palavra de Deus, mas quem te dá essa palavra é a igreja. Quando eu vou ler a Bíblia, eu vou ver que Jesus mandou batizar. Agora há pouco a gente viu, eu lia para vocês, vai ser lido no domingo pelo padre. E quem? Você vai receber o batismo, para onde você vai? Vai para a igreja. Você não vai se autobatizar. Não é verdade? Você lê aqui que Jesus instituiu a Eucaristia. Onde você vai receber a Eucaristia? Na igreja. Sempre a igreja. Sempre a igreja. É essa igreja que ela me comunica a palavra de Deus, que diz para mim que a palavra de Deus, a Bíblia, a Sagrada Escritura é a palavra de Deus. Então eu tenho que ter esse amor. A gente vai vendo nessas 3 revoluções históricas que aconteceu ao longo da humanidade, do qual nós somos fruto hoje, a gente vê essa mudança de pensamento infeliz. A Revolução Francesa, que diz, né, não queremos mais, a Revolução Protestante, primeiro século XVI, eu aceito Cristo, aceito Deus, mas não aceito a igreja. É assim que a gente vê, por exemplo, os evangélicos. Né? A igreja está dentro de mim. Não, a igreja não está só dentro de você. Você é membro da igreja, eu sou membro. Nós não esgotamos a realidade inteira corporal da igreja. Como membro, não esgota a realidade corporal da nossa própria existência. Mão é só mão, é parte do corpo, mas a mão não é o corpo inteiro. Estão me entendendo? Estão me entendendo? Então aí nós podemos entender isso, essa realidade. Ele fundou uma igreja. Aí depois nós vamos ter a Revolução Francesa que diz, não queremos Cristo, não queremos Cristo, queremos Deus, mas não queremos a igreja. Não queremos Cristo, a igreja e Deus. E a Revolução depois russa, bolchevique, comunista, que é a negação total. Não queremos Cristo, não queremos Deus, não queremos a igreja. Não, primeiro eu vou encontrar Deus na igreja, depois eu vou encontrar Deus nos seus sacramentos, que foram instituídos para a nossa salvação, 7. Batismo, confirmação, Eucaristia, unção, confissão, unção dos enfermos, o sacramento da ordem, nos seus 3 graus, o diaconato, o presbiterato e o episcopado, que é a plenitude do sacramento da ordem, e o matrimônio, instituídos para comunicar a graça invisível, para que sejamos salvos. A gente vê as pessoas, por exemplo, tão preocupadas, muitas das vezes procurarem glória, emocionalismos, libertações, e esquecem do poder dos sacramentos. Por exemplo, o poder curativo da confissão, que meus pecados são lavados no sangue de Jesus, o poder curativo, libertador da unção dos enfermos, que ou me cura ou prepara para eu bem morrer, como está lá na carta de São Tiago, no capítulo 5, se alguém está entre vós que está enfermo, chamai os presbíteros da igreja, ou seja, os padres. Daí que só o padre e o bispo podem ministrar o sacramento da unção, porque também tem caráter secundário, porém existe esse caráter de perdoar os pecados. Interessante, um diácono não pode ministrar, por exemplo, o sacramento da unção dos enfermos. Então eu vou encontrar no sacramento, sobretudo a Eucaristia, do qual ele está substancial. Depois da consagração do pão e do vinho, a substância muda no corpo, no sangue, na alma e na divindade de Jesus Cristo. Só se tem aparência. Daí, quando o padre consagra o corpo e o sangue do Senhor, o que o padre fala depois? Ou melhor, a liturgia, do qual o padre acaba sendo o verbalizador. Eis o mistério da fé. Enquanto Jesus, o sacrário, cada sacrário que nós vemos, de qualquer capelinha mais deserta que seja, no sacrário mais pobrezinho, lá está Jesus. A deste Magister, aqui está o Mestre. Eu vou encontrar Jesus na igreja, vou encontrar Jesus na Eucaristia, nos sacramentos, principalmente a Eucaristia na sua palavra, né? Deus se fez homem, nos encadenou, mas na Bíblia Sagrada está contido o pensamento de Deus. E quando eu leio essa palavra e quando eu compreendo, essa palavra alimenta a minha alma. A palavra de Deus que é lida e compreendida, a palavra de Deus que é pregada e crida. Paulo vem dizer que a fé vem pelo ouvir, né? Como está em Romanos. Então, o sacerdote, quando prega, nós temos uma graça devido ao sacramento da ordem, chamada graça de Estado. Então, o padre, se está bem preparado, que se estudou, se rezou, se jejuou,
em cima daquele que vai pregar, a sua palavra é penetrante, porque é a palavra de Deus, e aí o povo acolhe. Encontramos o Senhor na sua palavra. Eu só posso amar aquele a quem eu conheço. Eu vou encontrar o Senhor na oração. Eu tenho que rezar. Eu tenho que rezar. Sem oração, né? Deus pode falar comigo por diversas maneiras. Deus é livre. Eu com Deus é só uma: rezar. Tenho que reservar um tempo para o Senhor. E nós vamos percebendo que o que Satanás mais faz é justamente alejar, interromper, fazer qualquer coisa para que nós não rezemos. E rezar, como dizia Santa Teresa, com ganas ou sem ganas, ou seja, rezar com vontade ou sem vontade. Vou encontrar Jesus na igreja, Jesus nos sacramentos, principalmente a Eucaristia, na Sagrada Escritura, ou seja, na Bíblia, principalmente nos Evangelhos, o coração da Sagrada Escritura. Vou encontrar Jesus na oração. E vou encontrar Jesus em cada irmão que sofre. Vou encontrar Jesus em todo homem e mulher que passa na minha vida com permissão de Deus. Como dizia um grande poeta, escritor francês, Antoine Saint-Exupéry, que escreveu O Pequeno Príncipe, cada pessoa que passa na minha vida e que eu passo na vida dela, de alguma forma, deixa um pouquinho de si e eu deixo um pouquinho de mim. Existe uma permissão. Mas Nosso Senhor nos chama a encontrá-lo, principalmente naquele que é mais sofredor. Como está em Mateus, no capítulo 25, nos discursos escatológicos de Jesus, que Jesus vem identificar-se com aquele que tem fome, tive fome e me deste de comer. Aquele que teve sede, tive sede e me deste de beber. Eu estava nu e me vestistes, ou era estrangeiro e me acolhestes, eu estava preso e fosse me visitar, eu estava na cadeia e eu estava no hospital, né? No hospital não tinha, mas eu estava enfermo e vieste visitar-me, viestes ver-me. Ou seja, ele se identificou com aquele que tem fome, com aquele que tem sede, com o sedento, com o faminto, com aquele que é nu, com aquele que é o estrangeiro, com aquele que está encarcerado, com aquele que está enfermo, com aquele que sofre, seja o sofrimento físico, seja o sofrimento espiritual, seja o sofrimento moral, seja o sofrimento psicológico. Quando eu então exerço isso, essas pessoas, eu tenho pelos olhos da fé ver Jesus. E neles eu estou amando o próprio Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Portanto, durante esse momento e esta solenidade da Ascensão, somos chamados a contemplar esse Senhor Jesus, que subiu para o Pai como o nosso intercessor. Só nele nós somos salvos. Em nenhum outro nome foi dada a salvação. O único mediador entre o céu e a terra. Os outros, Nossa Senhora, os outros santos, nós mesmos, somos introjetados nessa única mediação de justiça, enquanto as outras mediações são mediações de graça. Esse Jesus que se assenta no Pai como juiz nosso e como nosso advogado. Esse Jesus do qual nós podemos rezar ao Pai pedindo no seu nome e ele nos atenderá. Esse Jesus que um dia virá. Esse Jesus que vem a nós quando nós rezamos, quando nós recebemos adequadamente os sacramentos, quando nós comungamos ele em graça. É necessário comungar em estado de graça, a gente tem que relembrar isso para o povo, confessados, etc. Né? Quem pode confessar, um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso, quem é batizado, quem tem a fé católica, quem está arrependido, ou se você é solteiro, ou se você é casado pela igreja, não posso estar numa situação fechada de pecado, a não ser que eu rompa com essa situação. Esse Jesus que também vem até nós na história, quando a gente pega certos santos, Ratzinger, Joseph Ratzinger fala dessa vinda de Jesus intermediária de épocas em épocas nos seus santos, como foi, por exemplo, no século XIII, com São Francisco de Assis, com Santa Clara, com São Domingos, com São Luís da França, com São Tomás de Aquino. Quando a gente vê São Domingos de Gusmão, Jesus vindo no século XVI, por meio da vida de Santa Teresa d'Ávila, por meio de São João da Cruz, os grandes místicos espanhóis, também pela vida do século XVI, aqui a gente pode lembrar tantos santos dessa época que impactaram toda a Santa Igreja. São Felipe Neri, por exemplo, o santo italiano, São Carlos de Borromeu, também o arcebispo de Milão.
E como diz o grande abade Columbas Marmion, Jesus vive nos seus santos. Importante, durante esse período da ascensão do Senhor, eu procurar encontrá-lo, aquele que quer e deseja ser encontrado. Jesus, subindo ao Pai, ele subtrai-se aos nossos sentidos, porque está em outra dimensão, de uma dimensão espiritual, mas por meio da fé e por meio desses pilares, do qual eu acabei de falar para vocês agora minutos antes, é lá que nós vamos encontrar. E quando eu encontro com ele, automaticamente a minha vida muda, deve mudar, deve mudar. A gente conhece a árvore pelos frutos. Mesmo com nossas limitações e pecados, encontrando o Senhor, nós mudaremos, nós seremos transformados. E também o encontraremos junto com a sua mãe. Da importância da devoção à Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora. Né? As pessoas, principalmente os protestantes, querem encontrar Jesus sem Maria. Mas automaticamente, quando eu encontro com Maria, Maria vai automaticamente, muito mais ainda, me levar para Jesus. Que o Deus Eterno e Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.